Tribunal de Contas da União vai auditar a apuração paralela feita por militares. As informações da repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Olha, o Tribunal de Contas da União encaminhou um ofício ao Ministério da Defesa para que sejam dadas explicações em 5 dias sobre o trabalho de auditoria que as Forças Armadas pretendem supostamente fazer no próximo dia 2 de outubro, dia da eleição. O tribunal quer saber o que os militares pretendem avaliar. Se vão apenas comparar as informações dos boletins de urna ou se a ideia é extrapolar os resultados eleitorais. E saber também o que o Ministério da Defesa pretende fazer em caso de divergência. Quais testes serão aplicados para evidenciar ou questionar as informações coletadas. Ainda de acordo com o TCU, é preciso saber exatamente o que se pretende avaliar, isso é, se o objetivo é apenas comparar os boletins de urna físicos com os resultados divulgados ou se a intenção é extrapolar essa avaliação. Quais amostras serão levadas em consideração para fazer essa comparação com o resultado oficial da eleição? Em caso de identificadas divergências, o TCU quer saber também quais testes serão aplicados para evidenciar ou questionar os achados. O tribunal lembra que realiza o acompanhamento do processo eleitoral desde o ano passado e que, diante de informações de que o Ministério da Defesa também coletaria informações de 385 boletins de urnas espalhados pelo país, pediu esclarecimentos sobre o procedimento que será executado. Qual critério será utilizado? Qual a população e quantidade de sessões que serão analisadas e qual o nível de confiança, margem de erro e variação das amostras que serão consideradas. O TCU vai fazer auditoria agora nesse ano em 4.161 urnas eletrônicas. Os auditores vão comparar informações dos boletins com as informações efetivamente divulgadas pelo TSE. As informações do TCU serão coletadas por servidores concursados. Até por conta disso, o tribunal quer saber, lá do Ministério da Defesa, quem fará na parte deles a coleta dessas informações, se haverá terceirização do trabalho, como será a captura das informações, se, por exemplo, serão tiradas fotos dos boletins de urna e como será o procedimento de conferência dessas informações. Os militares rechaçam a tese de apuração paralela. Fazem questão de ressaltar que o objetivo é apenas acompanhar e entender o processo eleitoral como um todo. De Brasília, Luciana Verdolim. Então, nesse processo eleitoral, a gente não pode esquecer das empresas terceirizadas em todo esse processo. Não é só o governo que está realizando as eleições nesse país. Você tem empresas contratadas que preparam essas urnas, você tem a colocação de dados, do software. Então, todo esse processo, ele precisa ser acompanhado e já é acompanhado pelo tribunal. Porém, hoje, nós observamos essa movimentação em função do debate que foi aberto. E para isso, quanto mais transparência, melhor saber que empresa é essa e o que essa empresa fez naquele processo. Qual é o papel dela e qual é o vínculo dela em relação ao resultado daquilo, né? O que ela está apresentando. Ela está apresentando aquele resultado que ela se propôs dentro do processo das eleições? William, é a primeira vez que eu consigo imaginar que alguém está reclamando de se buscar dar mais transparência às eleições. Porque veja bem, se as eleições são limpas, se a urna é segura, qual é o problema de ter auditoria? Qual o problema de ter fiscalização? Qual é o problema de alguém ir lá e conferir o que está acontecendo? Até no futebol hoje a gente tem o VAR. Qual é o problema, então, na urna eletrônica de as pessoas, as autoridades competentes, autoridades do próprio governo federal fazerem uma apuração para garantir a lisura do processo eleitoral? O TSE devia ser o primeiro a bater palma, claro, já que a missão do TSE é garantir que as eleições sejam limpas, justas, democráticas e que a vontade do eleitor prevaleça. Se é assim, qual é o problema de ter mais uma camada de auditoria? Então eu acho que às vezes o TSE não entende que quanto mais resiste a fazer essa possibilidade de uma auditoria, mais semeia a desconfiança nas pessoas de que possa ter alguma coisa errada. Porque se nada houvesse de errado, não se temeria. É igual a pessoa que é pega fazendo uma coisa errada, ela se explica infinitamente.
para justificar por que não deve justificar. Mas quando a pessoa está correta, ela fala uma vez só. Então, se o TSE realmente quer passar para a população brasileira uma sensação de segurança, diga, vamos sim fazer auditoria, vamos combinar nas regras e ponto final. E não essa maluquice que só faz deixar as pessoas desconfiadas. Mas o TSE, em algum momento, ele fala dessa perseguição? Na verdade, o TSE vem trazendo, através das suas falas, sempre esse diálogo em mostrar que a urna é segura, que o processo está garantido. Ou você vê por parte do TSE algum tipo de questionamento em relação à participação popular ou à participação de outras instituições na verificação dos dados? Eu tenho que dosar minhas palavras aqui, William, para não vir um camburão me buscar no final do headline, tá? Senão eu vou ser preso. O Supremo está com esse negócio de prender gente para manifestar opinião. Vamos lá, o que acontece é o seguinte. Realmente ele se manifesta todo o tempo falando que as eleições são limpas, que as urnas são seguras, etc. Ok, só que se você consegue, você tem hackers que invadem o Pentágono, você tem hackers que invadem o Partido Comunista Chinês, você tem hackers que invadem o Magazine Luiza aqui no Brasil, qual é o problema então de se fazer uma auditoria para garantir que essas urnas são realmente infraudáveis e invioláveis? Zero. Então, quando o TSE resiste, cria dificuldade, cria problema, não aceita de cara e fica, em vez de aceitar uma auditoria insistindo unicamente na lisura das urnas, é que gera desconfiança numa parcela da população. Bastaria o TSE dizer, olha, nós acreditamos que as urnas elas são extremamente seguras, mas como o seguro morreu de velho, nós vamos aceitar fazer auditoria para garantir que não tem falhas, e se encontrar falhas para resolver o mais rápido possível. Isso aplacaria todas as pessoas. Então o problema, William, não é o que o TSE faz, é a maneira que ele faz. Até fazer um convite aos senhores que estão acompanhando agora a Jovem Pan, nós temos o site do Tribunal de Justiça, do Justiça Eleitoral, do TSE, e existe um campo onde você vai justamente ver a segurança do voto, né? Onde ele fala sobre a urna eletrônica, a segurança do processo eleitoral. Então, a título de curiosidade, é interessante que você pesquise e descubra um pouco mais, até para formar a sua opinião. Então, fique aqui o nosso convite para que você acesse www.tse.jus.br. Lembrando que o TSE está disponibilizando, né, todo o seu conteúdo nos principais redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook. Enfim, existe uma grande preocupação para que o brasileiro tenha acesso a toda essa informação e acompanhe o processo eleitoral.